E agora nós vamos para o nosso segundo dia de NRF, contando um pouquinho mais tudo que está acontecendo aqui em Nova York, janeiro de 2023, com uma audiência super qualificada, contando cada vez mais com a sua participação em todos os nossos canais. Hoje eu estou com uma pessoa super especial do mercado, um cara que consegue escrever a história com storytelling que, é apaixonante. Alfredo Soares, um dos fundadores do G4, uma sumidade no processo quando se fala em varejo, fala de uma forma simples, democrática, gostosa, no dia a dia, conta uma história super bacana. Alfredo, obrigado por você estar com a gente. Um prazer imenso, minha terceira ou quarta NRF já, e é legal ver o Brasil ganhando leverage em cima desse evento que reúne, literalmente, eu acho que é um dos poucos eventos que eu vou, que reúne as mesmas pessoas todos os anos, não só pelo conteúdo do evento, mas pela esfera que é criada em Nova York de negócio, de discussão sobre os desafios, as urgências, as pendências do varejo global. Então, assim, é muito legal poder estar aqui e ver mercado consumo, que já lidera lá no Brasil, também provocando esses empreendedores, os empresários, a entenderem e a viverem essa discussão do para onde o varejo está indo. E não é só o varejo, loja. É a indústria, é a marca, é o marketing, a comunicação. Então, muito legal estar contribuindo aqui e participando mais uma vez da NRF. Cara, você falou uma coisa que pra gente é um motivo de muito orgulho. O brasileiro faz um esforço muito grande de estar aqui. Todo dia, é muito difícil. A conversão, quando você converte, você desacelera. E veio hoje, eu acredito, um número quase 3.200 brasileiros com a gente. São guerreiros, têm uma atitude fora do comum. Para você, nessa sua leitura, o que faz a diferença nesse brasileiro que veio para cá? É muito mais do que sua atitude, negócio? O que você enxerga? Qual é o seu olhar em relação a isso? Cara, o que eu vejo, assim, que o brasileiro ele é inquieto. E é legal porque em vários grupos que vêm para cá, ou só de você dar uma volta na feira, você vai ouvir alguém falando português, e se você tiver atitude, você vai falar, pô, que legal. Eu, por exemplo, parei todo mundo que eu vi falando português e falar, pô, o que te chamou mais atenção na feira? Pô, o que você viu? Qual foi a palestra que você mais gostou e tal? Então, se você tiver aquela cara de pau, que já vem de soft skill do brasileiro, e você encontrar outros brasileiros aqui, você faz network, faz amizade e vai embora. E o brasileiro é legal porque, assim, ele vem pra cá e, literalmente, ele vê o quanto ele é foda. Ele vê o quanto a gente sabe fazer varejo. O quanto a gente sabe criar marca. O quanto a gente, nessa nova era do social selling, tá 10 vezes à frente do americano. Essa coisa do conversation commerce que o americano fala para eles ainda é uma coisa empírica. Você vai na loja, o vendedor te olha, mas ele nem te aborda. E a gente já está sabendo fazer isso. Então você pega assim, enquanto o WhatsApp hoje impacta o varejo brasileiro, o americano nem começou a usar com esse intuito aqui ainda. Então ele usa o WhatsApp para mandar PIN. Então eu acho que é bom para também chacoalhar o Brasil, o brasileiro, o varejista brasileiro, e falar assim, cara, a gente pode ensinar para esses gringos. Ontem a palestra do Mariano foi uma das mais bem avaliadas. A palestra do Sorrentino, o pessoal que foi no podcast, amor. Então, assim, eu acho até que é legal, porque eu sempre vi isso no Mariano, na Vetex, essa provocação de falar, cara, a gente sabe fazer varejo melhor que o mundo todo. Talvez o mundo saiba usar automação, tecnologia, né? Então você tem um pouco disso aqui. Mas eu acho que a NRF traz um pouco disso, principalmente se falando pro brasileiro. O brasileiro ele vem e ele volta com uma puta confiança. Fala, porra, também não é essas coisas todas. E isso é importante, isso é legal. Isso faz a diferença para ele inovar, para ele tomar risco, para ele ver que o que ele está fazendo também está puxando inovação no mundo. Duas coisas que me chamaram a atenção nessa NRF. Primeiro foi o conceito de storytelling. As pessoas estão batendo muito nessa história. E o segundo, que para mim é o principal ponto, community, a comunidade. Brasileiro sabe desenvolver a comunidade como ninguém. Nós viemos em quase 3.200 brasileiros, uma grande comunidade latina, que hoje, você andando nesses corredores, está funcionando bem. Esse conceito de comunidade, para você, ele é fundamental para a conversão? Como é que faz a diferença para você ter uma comunidade do seu lado? Então, eu acho que eu ouvi aqui um termo muito legal, que é o storytelling, que a gente está acostumado a ouvir, e o story selling. Isso é muito bacana. Quando a gente fala de comunidade, me chama atenção, e me chamou a atenção,
a NRF não ter tido uma trilha tanto de conteúdo quanto de estandes de soluções com esse direcionamento. Vi pouca coisa sobre DNVB, eu vi uma NRF muito tentando salvar a indústria, sabe, a indústria do varejo, varejo grande, varejo tradicional. Vi pouco case dessas new brands, dessas novas marcas, desses local brand, né? As marcas nascem com uma versatilidade muito maior de, pô, não é porque na loja do Sorro eu tenho um produto que eu tenho que ter o meu produto na loja do Chelsea, que vai ser o meu produto na Quinta Avenida. Então, o varejo americano ele já está nesse nível de segmentação local assim muito maior do que o brasileiro. O brasileiro já é diferente, o cara meio que replica a loja e tal. Então acho que ficou claro isso nos conteúdos aqui. E comunidade é muito sobre isso. A comunidade é agenda, contexto, frequência, né? Influência. Então, para você formar uma comunidade, é quase como se você conseguisse criar grupos de relacionamento alinhados ao mesmo, da mesma dor, o mesmo interesse, de forma que eles se retroalimentem. Então, porra, eu convido o Célio vai chamar alguém, a gente vai ter todo mundo aqui engajamento de vir para cá, e isso acontece. E o brasileiro sabe fazer isso muito bem. Isso fica muito claro quando o americano, ele compra a comunidade muito bem, com incentivo, com desconto, com coisa, ele compra muito bem a atenção do usuário. O brasileiro conquista a atenção do usuário. Isso ficou claro para mim aqui, quando você vê palestras de Lego, outras coisas, você consegue entender o quanto o brasileiro, nesse caso, consegue criar comunidade de forma mais orgânica. O americano ele já sabe comprar mais esses incentivos. Tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção. O americano compra e o brasileiro conquista. Quem vai mais longe? Difícil, sério. Difícil. Acho que conquistar vai mais longe, mas o comprar vai mais rápido. E aí, por isso, talvez a gente tenha essa percepção que o americano ele consegue sair na frente. Mas, na verdade, quando você, talvez, análise... dê uma granularidade na análise e você perceba que a gente está fazendo de uma maneira mais correta. Sei que pode ser polêmico isso que eu estou falando, mas é que eu realmente acredito nisso. Você pega a loja da Adidas, do Mauro Nomura, hoje na Paulista, não perde para nada para a loja da Adidas na Quinta Avenida, ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu, particularmente, acho que tem uma nova geração de varejo brasileira muito afim de construir marca e de fazer negócio e sair dessa coisa do varejo, do estoque, do ponto comercial. Eu sinto isso. Acho que essa nova geração que está herdando as grandes bandeiras do varejo brasileiro, conheço algum deles, um que eu conheço, Marcelinho da Cacau Show, porque, cara, o Brasil sabe fazer muito bem feito. Acho que a gente vai ver mais palestras de brasileiros aqui nos próximos anos. Vi uma coisa interessante, vi muito stand de solução gringa com vendedor brasileiro, com gente atendendo em português, com brochezinho do Brasil, para criar esse rapport, né, para facilitar esse atendimento. Mas, nesse caso de mais longe, mais rápido que você falou, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de importar tecnologia. O Brasil ele exporta muito bem tecnologia. Tem várias soluções, CRM Bônus, está aqui como uma das principais plataformas de gift cards do mundo, Vetex, né? A UOL está com a Compass aqui. Então, assim, a gente já vê algumas soluções brasileiras aqui. Mas quando você quer levar uma solução daqui para o Brasil, você tem uma barreira muito grande. Então, acho que isso tira um pouco o acionável da NRF também para o brasileiro. Ele vem, ele vê, ele provoca, mas ele sai daqui tendo que pesquisar alguma solução parecida no Brasil ou até desenvolver, como eu já vi alguns casos, de você usar a referência daqui para desenvolver alguma coisa lá. A gente fez algumas visitas através do grupo da Gouveia e uma delas que me chamou muito a atenção foi a loja da Melissa. E nós fomos entender um pouquinho mais sobre esse modelo. A loja não é verba de vendas, é verba de marketing. E a ativação se torna algo completamente encantador. É muito gostoso quando você vê uma marca. Eu acho que falta um pouco mais de ousadia, e essa é uma provocação que eu quero fazer para você que nos acompanha em todo momento, de que nós brasileiros podemos sim estar numa Quinta Avenida. E devemos. Para poder mostrar o que nós fazemos lá no Brasil. Isso eu acho demais. Vou trazer uma provocação para quem está nos assistindo.
A questão de você estar na Quinta Avenida ou na Paulista ou em qualquer lugar, na verdade, ela é 2 passos antes. Por que a Melissa está na Quinta Avenida? Porque a cliente dela está aqui. A cliente dela viaja para Nova York o ano todo e passa por aquela rua. Então, por isso que dá para você alocar o custo dessa loja no marketing. Porque o teu cliente está ali. Só que se você passa na Times, por exemplo, você fala assim, tá, mas por que eu vou ter uma loja e não vou botar um painel na Times? Porque se você passa na Times, você não está olhando para os painéis. Você está olhando para o teu telefone, você está passando na rua, você está conversando com o teu marido, com a tua esposa, com o grupo que você está aqui. Então, você percebe aquilo, mas você não olha para aquilo. Você não entende aquilo. Então, aquilo te impacta, mas o nível de impacto é muito pequeno. Quando você vê uma loja, na hora você diz, porra, a Melissa tá com uma loja que... Naquele momento, o posicionamento da marca no Brasil já entrou em outro patamar na tua cabeça. A memória que você vai ter da marca já mudou na tua cabeça. Posicionamento. O posicionamento naquele momento já mudou na tua cabeça. Fala, porra, a Melissa tem uma loja aqui. Aí você entra, aí você vê o produto, aí você se encanta. Então, assim, o efeito colateral de uma iniciativa como essa é muito poderoso. E não é Quinta Avenida ou qualquer outro lugar. É você analisar no teu varejo aonde o teu cliente está. Então você pega hoje no Brasil, é muito fácil, ano novo, você saber onde as pessoas de nível X ou Y estão para você fazer uma ativação, fazer uma pop-up store, patrocinar um evento, fazer um coquetel, fazer uma feira, que é o que a gente mais vê na NRF. Quantas empresas de varejo brasileira que não estão expondo aqui, elas vêm nas delegações, elas fazem jantares, happy hours, festas, levam clientes para jogo de basquete, fazem várias coisas, porque sabe que o cliente está aqui. Ontem eu estava gravando com o Ronaldo, que é CEO da ReHap, e ele falou, cara, se a gente tivesse que marcar isso em São Paulo, era impossível. Porque a agenda, o trânsito, as coisas vão acontecendo. Mas em Nova York eu consigo ir aí. Então, por 4 horas da tarde, a gente estava gravando um podcast incrível, num conteúdo incrível. Então, assim, eu também penso da mesma maneira pro meu negócio. Tipo assim, cara, eu tenho os tomadores de decisões aqui. Eu vou conseguir estreitar relacionamento, encontrar pessoas. Então, eu acho que é o mesmo conceito, falando de uma solução mais B2B, mas é o mesmo conceito para o B2C. A Schutz tem uma loja aqui também, impacta a marca no Brasil, a marca ser sexy, a marca ser cool. Você acha que um brasileiro vai estar passando na rua, vai ver lá na Madison uma loja da Schutz e não vai querer dar uma entrada? Enche de orgulho. Então, eu acho que dentro desse plano de marca faz total sentido essa forma de pensar. E eu acho isso, acho que a gente vive hoje um varejo de fidelidade, um varejo de marca, de conversa, de relacionamento, de serviço, de microserviço. Aquele varejo de ter o produto, teu estoque, aquele varejo commodity, eu acho que cada vez mais a gente já está vendo no Brasil acontecer. A gente vai ver sempre negócios de margens pequenas, muito expostos, que não conseguem reter as pessoas. A gente está falando num nível praticamente de todos os decisores das empresas. Quando a gente fala de um profissional que está querendo começar essa história, por onde ele começa, cara? Porque é apaixonante esse varejo, é apaixonante esse universo do consumo. Eu me qualifico como é que eu busco essa história, como é que eu busco entender cada vez mais e ser capaz de executar uma atividade tão estratégica e tão importante como é o negócio. Acho que a primeira coisa é o intercâmbio intelectual. É você não ficar só viciado em ver como os outros varejos fazem. Você tem que ver como as outras empresas fazem, como outras empresas de outros segmentos fazem. Então, como é que o turismo faz que eu posso levar para minha marca de roupa? Como é que a marca de roupa está fazendo que eu posso levar para minha empresa de turismo? Porque foi isso que uma XP fez. Foi isso que as marcas novas que estão conseguindo virar top of mind fizeram. Elas pegaram formatos de marketing, comunicação, vendas de outros segmentos e traduziram para a realidade do segmento delas. Então, isso é um ponto que eu acho a primeira coisa, é esse intercâmbio intelectual. Hoje eu acho que o problema não é o conteúdo, porque o conteúdo ele está no Instagram, ele está aqui na internet, ele está no mercado do consumo, ele está em todo lugar. Eu acho que o problema maior que eu vejo, e o G4 Educação se transformou numa principal hub, né, de desenvolvimento de empreendedores e gestores com mentalidade de negócio, escala, eficiência no Brasil, né, mais de 220 mil alunos passaram na gente nesses 4 anos e tal. Cara, eu acho que é o seguinte, o que é acionável? E eu vejo essa dificuldade no empresário, no empreendedor. Que é o quê?
muito no varejo, o cara ele não se preparou para estar ali. Ele herdou da família, ele teve uma moleza no ponto comercial, ele se apaixonou por uma franquia, ele deu uma franquia para a esposa não tocou e aí ele assume aquilo ali. Então tem muita história no varejo por acaso. A pessoa não se preparou para aquilo. E aí ela, depois que está naquele movimento lá, ela vai correr atrás de preparação. Por que eu estou falando isso? Porque é objetivo e missão do líder, do empreendedor, traduzir a ideia que eu vi numa empresa para a minha empresa. E as pessoas querem conteúdo pronto. E não tem conteúdo pronto, ainda mais no varejo. O varejo exige adaptação, versatilidade, exige. Então, acho que falta um pouco essa pegada do empresário consumir o conteúdo, mas com essa mentalidade de traduzir para a realidade do negócio dele. Então, eu vejo muito aqui o cara falando, isso aqui é muito legal, mas, não tem nada a ver para o meu negócio. Como é que eu vou aplicar isso no meu negócio? Esse é o teu trabalho. Esse é o seu papel. Esse é o seu papel na companhia. É pegar a notícia, a informação, o insight e traduzir para a tua realidade, para o teu momento de negócio, para o teu tamanho de orçamento. Tem uma coisa que você falou que destacou sempre muito a pessoa. Eu valorizo mais a pessoa do que, às vezes, o projeto. Porque é a pessoa que faz a diferença. O projeto a gente reescreve e consegue tudo isso. O brasileiro é tão talentoso. Até que ponto você já enxerga que antigamente nós éramos uma mão de obra barata que era exportável. Hoje nós somos uma mão de obra qualificada. E hoje eu enxergo que o mercado internacional busca no brasileiro mais do que só qualificação. A atitude que nós temos e a resiliência, a capacidade de nos transformar. A pandemia provou isso, né, para o mundo. Assim, o varejo brasileiro deu uma aula na pandemia para o mundo. Muito por a gente já ser um grande hub de tecnologia e inovação de digital commerce para o mundo, né? Então, quando a gente olha o e-commerce do Brasil, ele é muito legal. Ele é muito bom comparado com o resto do mundo. Mas nos Estados Unidos tu compra na Amazon e recebe uma hora. Tudo bem, é uma questão logística de um pilar. Mas quando você olha o todo, cara, a gente é muito completo. Tanto é que hoje a gente tem muita solução que exporta a tecnologia de e-commerce para o mundo. E profissionais. As agências de e-commerce brasileira, elas são as melhores do mundo. Elas têm uma capacidade de entrega de tudo. Cara, nos Estados Unidos o parcelamento chegou agora. A Amazon vende parcelado agora. A Apple também, né? A partir de... Mas agora. E os caras veem isso como inovação. O brasileiro em payment, meu irmão, ele dá aula há anos. Falando um pouquinho desse universo de meio de pagamento, o quanto a gente se inovou em relação à parte do Pix, a parte de boleto, tudo que possa envolver. Onde a gente pode mais crescer com essa história? Eu acho que a próxima leva vai ser self-checkout. Eu acho que essa vai ser a próxima grande movimento no Brasil, porque hoje a gente tem já algumas coisas, mas ainda não é democratizado. Então a gente, o McDonald's tem self-checkout, a C&A tem self-checkout, eu acho que a gente vai ter mais opções de self-checkout nos próximos 2 anos aí. Acho que isso para o varejo, principalmente, vai ser uma coisa interessante. Nós estivemos na Amazon e a Amazon Fresh nos chamou muita atenção. Antigamente, o investimento para você fazer uma Amazon Go era $1 milhão. Hoje ele caiu para $70 mil. Qualquer pessoa que tenha um pouco mais de condição consegue viabilizar isso. Quando que esse modelo consegue chegar no Brasil? Cara, aí eu não sei, porque entra num ponto cultural muito delicado. E a gente não tem, eu acho, essa cultura para uma Amazon Go. Então eu acho que isso vai chegar no Brasil muito nichado em alguns meios, em alguns segmentos e principalmente em algumas regiões, né? A gente já tem hoje em prédios, por exemplo, bastante merceariazinha com essa tecnologia de Amazon Go. Mas eu acho que está muito para esse nicho aí. Eu acho que isso aí vai ser um negócio mais nichado. Eu acho que você ainda tem self-checkout. Eu acho que você ainda tem a questão do POS descentralizado. Cara, eu fui no Natal comprar agora na Reserva, que é uma das marcas que eu acho mais cool, e o cara ainda tava tirando, eu até mandei pro Rony, o cara ainda tava tirando o negócio da roupa e colando naquelas fichinhas para negócio, entendeu? Por que a gente já não tá com RFID, E não é que os caras não viram isso, é que tem alguma limitação cultural, legislativa, alguma coisa que não permite a gente executar isso. Porque a gente tem esse problema, né? Então, hoje no Brasil, aqui você compra um POS no Walmart.
No Brasil, você, tem que pedir, demora a chegar, puta confusão. Um trâmite. Então, eu acho que tem isso. O negócio que você falou que me chama a atenção. Walmart, Walgreens, várias empresas, Sony, várias empresas se transformando em Solutions as a Service. Isso chama muita atenção. Então, esse modelo de Amazon lá atrás, com a AWS, né, que começa a vender software, sistema, fulfillment, serviço para os varejistas, se estende agora a outros negócios. E o que é legal, por quê? Porque aquilo está virando uma empresa que tem um varejo e não virando um varejo. Isso eu acredito muito. Nos varejos virarem empresas, terem hubs de logística, hubs de comunicação, de mídia, etc e tal, mas não serem somente varejo. Essa mudança, essa mutação de negócio, eu entendo que o banco está virando varejo e o varejo está virando banco. O que está acontecendo? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é esse entendimento de, cara, as marcas precisam estar presentes na jornada dos consumidores, que são diferentes jornadas e diferentes consumidores. Essa sofisticação é o desafio de hoje. Isso é claro. Comunicação. Comunicação é o maior desafio do varejo. A quantidade de stand que você tem aqui hoje, na feira, sobre engajamento, treinamento, onboard, capacitação de mão de obra, é gigante. Por quê? Porque o varejo tem um desafio gigante de se comunicar com o seu funcionário. Vamos lá, o funcionário do varejo, o que acontece com o funcionário do varejo? Ele sai de casa 7, 8 horas da manhã para trabalhar, fica 30 a 1 hora numa condução. Você acha que ele vai preferir entrar no conteúdo de 30 minutos de treinamento, ou vai olhar o TikTok, ou vai olhar o site de aposta, ou vai olhar... Não vai. Ele vai para dopamina. Aí ele chega no trabalho, 9 horas. Aí ele se prepara e trabalha. Aí tem 1 hora de almoço. Tu acha que na 1 hora do almoço ele vai assistir o treinamento? Ou ele vai assistir a dopamina do TikTok, a dopamina do Instagram, ele não vai ver o jogo de futebol, ele vai para dopamina. Aí ele volta a trabalhar. Aí ele trabalha até de tarde. Sabe um dado interessante que eu vi nessa feira? Todas as marcas que têm o NPS acima de 90 são marcas que os seus colaboradores treinam em média 100 horas por ano. E as outras marcas, a média é de 10 horas por ano. Ou seja... Então, o que é isso? Cara, o como você treina o teu time, o aonde você treina o teu time, o quando você treina o teu time, tudo isso é mais importante do que a porra do conteúdo que você está disponibilizando para ele. Porque você pode dar o Jeff Bezos treinando o teu cara, mas se ele não tiver 1 hora para consumir aquilo, se ele não tiver um dispositivo, se ele tiver só com áudio e aí o fone dele é uma merda, ou o fone dele não tá funcionando, aí ele, não consegue assistir no ônibus, se o vídeo não tiver legenda para ele poder tanto ouvir quanto ler, isso dá maior absorção pro cérebro. Olha o nível de sofisticação que a gente tem que pensar na hora de falar, vamos treinar o nosso time. E as empresas no Brasil acham, não, vamos contratar o G4 Skills, vamos contratar e libera pro time. Não vai rolar. Não é isso que vai acontecer. Porque treinar não é você consumir informação. Treinar é você consumir informação, você colocar em prática, você corrigir, você refazer. Aí aquilo vira uma habilidade. Então a gente vê o mercado varejo tendo um desafio muito grande. Outra coisa que eu percebi muito aqui, o nível de quem está construindo estratégia é muito diferente de quem está entregando a estratégia na ponta. Então existe um abismo gigantesco entre o nível cognitivo do cara que está criando a estratégia lá no escritório e o cara que está atendendo o cliente lá no interior do Brasil. Se esse cara não tiver essa tradução ou não tiver uma figura no meio traduzindo a estratégia para esse cara local, vai ter um abismo gigante, vai ter muita perda do meio do caminho. E olha que bacana, pessoal. A gente começou falando de tecnologia, as principais empresas do Brasil estando aqui, e a gente acaba esse momento aqui, esse nosso bate-papo com o Alfredo, falando de pessoas. Gente, a pessoa é o principal pilar do negócio. É o cara que faz a diferença. A máquina não tem atitude. Ouvi isso do Paulo Correia, CEO da C&A, que é um dos caras que eu mais admiro no varejo brasileiro. Uma coisa muito forte.
Ele falou a frase: conversou, vendeu mais. E que talvez, e aí qual a provocação que essa frase traz? Que talvez todo o movimento da última década do varejo, que é a automação, que é lojas, self-checkout, self-service, e-commerce, ou seja, foi uma direção que o varejo estava indo para como é que o varejo existe com mais produto, menos gente. E aí a gente vira para uma direção agora que talvez seja, mas será que varejo não é gente? E menos produto? Tem uma coisa que você chama atenção e resgata o varejo de 30 anos atrás, que é a Feira Livre. Como é gostoso você ir. Hoje ela está se perdendo no Brasil. Tem muita coisa que a gente gostaria de estar conversando aqui, falando de feira, falando da própria NRF, falando de tudo que está acontecendo. Mas, gente, esse tempo é pequeno, porque tem um cara que sabe muito, acompanha o Alfredo Soares nas redes sociais, ele conta muita história bacana, tem histórias pessoais que ele traz, ele consegue humanizar de uma forma tão democrática que a gente acaba se fazendo parte dessa história, se tornando íntimo, mesmo de forma digital. Isso é muito bacana. Obrigado, Alfredo. Obrigado pelo bate-papo. Sério, parabéns pela turma que você trouxe para cá. O G4 vieram vários empresários com vocês. Obrigado pela oportunidade de ter uma coluna num dos portais mais requisitados aí do Brasil e vistos pelo varejo. Então sigam lá minha coluna, galera, que vai ter bastante conteúdo esse ano por lá. Meu Instagram é @Alfredo Soares. Fiquem à vontade. E quem tiver interesse em saber mais também, eu criei um movimento chamado Bora Varejo, que reúne todos os players do varejo para a gente produzir aí um anuário do varejo todo ano. Essa é a ideia. Foi o que a gente começou a fazer aqui, mais de 20 entrevistas, Cara, vai ser incrível, essa é a nossa ideia. A gente vai escrever um livro do varejo todo ano para dizer para a galera o que são as pendências, as urgências e as tendências do varejo brasileiro. E lança com a gente. Lançamos junto. Fechado? E vai ser incrível. Tamo junto, galera. Obrigado, espero que vocês curtam. E se você é varejista, empreendedor, empresário, venha para Nova York nessa época do ano, porque o que você aprende no café da manhã, no almoço, no jantar e também na feira é incrível. Obrigado, gente. Obrigado, Alfredo, novamente. Um abraço a todos e nos vemos daqui a pouco.